Olá, eu me chamo Renata Rangel Spelta Hackbart. Vou iniciar a apresentação de meu trabalho na 10ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, que está sendo realizada no ano de 2024 em Porto, Portugal. O tema do meu trabalho é Dominação Masculina e sua influência na definição de papéis sociais masculinos e femininos. Trata-se, portanto, de um estudo que relaciona o gênero, o patriarcado e a construção de papéis sociais. Dados mais recentes do IBGE, referentes ao ano de 2023, apontam para uma diferença ainda bastante significativa entre homens e mulheres no que diz respeito à taxa de ocupação, às áreas ocupadas no mercado de trabalho e também à questão salarial. Quando nós observamos, por exemplo, esses dados que estão aqui expostos na tela, verificamos que há uma diferença ainda bastante significativa no que diz respeito à remuneração, homens ganhando, em média, R$ 2.909 e mulheres R$ 2.305. E há também uma distinção muito clara no que diz respeito às áreas que estão sendo ocupadas por homens e mulheres. Observem aqui, nos serviços domésticos, por exemplo, mulheres ocupam 91% do setor, ganhando 20% a menos do que homens. E quando nós vamos, por exemplo, para a área da indústria e da construção, nós temos apenas uma taxa de ocupação de 20%. Serviços sociais, a média de ocupação feminina é de 75%. Qual é a conclusão que a gente chega? Qual é a conclusão que a gente chega? É muito fácil aqui inferir que serviços que demandam cuidado, que demandam educação, atividades que tradicionalmente, historicamente foram desempenhadas por mulheres, conduzidas por mulheres, continuam sendo ocupadas majoritariamente por mulheres. Outros afazeres que sempre estiveram mais relacionados ao sexo masculino continuam sendo desempenhados, essas funções continuam sendo desempenhadas por homens. Então nós temos aqui, por exemplo, olha, na agropecuária, mulheres eram apenas 19% dos ocupados, ganhando 21% a menos do que homens. Então a gente tem uma média salarial mais baixa, como ficou demonstrado aqui, e nós temos também uma nítida distinção no que diz respeito aos serviços que são executados por homens e por mulheres. Repito, aqueles serviços que demandam o cuidar, que demandam aqui atividades relacionadas ao educar, sempre ocupadas por mulheres. Outros serviços que, historicamente, os papéis, as funções foram desempenhadas por homens, continuam sendo desempenhadas por pessoas do sexo masculino. Bom, e aí a gente começa então a discutir qual é a relação desses papéis sociais com o patriarcado. Os campos de atuação de cada sexo são definidos a partir dos papéis que a sociedade vai atribuindo a homens e a mulheres. O processo de construção do gênero varia tanto dependendo do tempo histórico quanto do lugar onde o indivíduo está inserido. E isso é bem verdade. Historicamente, nós sabemos que às mulheres sempre coube o maternar, o cuidar da casa, o cuidar dos filhos, cuidar do marido, ao passo que ao homem, historicamente, e isso na grande maioria das civilizações, em especial aqui no mundo ocidental, historicamente ao homem sempre coube, o trabalho, o papel, desempenhar a função, de trabalhar fora e de prover financeiramente aquele lar. Então a gente tem ali uma clara divisão sexual desses papéis sociais, mulheres maternando e cuidando de suas casas e os homens trabalhando fora, portanto ocupando o espaço público e provendo este lar com as reservas financeiras que são necessárias ao sustento da família. Alguns apontamentos históricos importantes. Mulheres sempre e naturalmente foram destinadas à maternidade e ao casamento. Desde o Brasil colônia, nós temos aqui um incentivo por parte da coroa portuguesa e também por parte da Igreja Católica, no sentido de incentivar o casamento para que houvesse aqui o povoamento dos espaços recém-ocupados por portugueses
E nós temos também todo o interesse da Igreja Católica e do Estado no sentido de usar a instituição casamento como uma forma de disciplina de corpos. Então, isso é muito importante a gente pontuar, e há diversos estudos históricos, né, como, por exemplo, Leila Grant, que tratam dessa questão. A família era tida como uma instituição central na vida das mulheres e referência principal de sua identidade. Quem era a mulher fora da família? Ela nada significava para a sociedade. Desde o Brasil colônia, e eu posso dizer com alguma segurança que isso ainda permanece, né? A importância da instituição família, em especial para a mulher. Há historicamente íntima relação entre o comportamento feminino, o casamento, a família e o confinamento da mulher casada no espaço doméstico com o patriarcado. Então a gente tem, na verdade, todo um sistema de controle e de dominação que de algum modo aprisionaram essa mulher no espaço doméstico e deram a elas funções ditas tipicamente femininas. Para o homem, o trabalho que define, nesse universo masculino que ele ocupa, a primeira marca de sua masculinidade, viabilizando sua inserção social e representando a sua saída do ambiente doméstico. É uma clara divisão que perdurou durante muito tempo e que ainda, né, nos dias de hoje, perdura. Basta que a gente observe, por exemplo, como são elevados os índices de suicídio praticados por homens quando se deparam com a situação do desemprego, algo que não é muito comum entre as mulheres, né, com as mulheres. A dominação masculina e sua influência na definição de papéis sociais. Pierre Bourdieu utiliza esse conceito de dominação para analisar relações de gênero, né, para dizer exatamente, e aí é muito importante a gente, né, ligar esses estudos de Bourdieu com os estudos de Foucault no que diz respeito às relações de poder. Foucault, em sua obra Microfísica do Poder, também aponta para essas relações de poder que existem em toda a sociedade e também existem entre homens e mulheres. E aí a gente vê claramente que, né, historicamente, houve sim uma espécie de dominação. Né? Durante muito tempo, essa mulher esteve, portanto, né, alijada de todo o processo, né, produtivo de saber, e muito restrita às funções domésticas, muito restrita à maternidade. Nesse contexto de dominação e submissão, manter os papéis sociais bem definidos e deixar essa mulher restrita ao âmbito doméstico foi um modo, sim, de o homem operar uma espécie de supremacia. Foi um modo de deixar a mulher aqui submissa, subordinada a este homem. E isso explica, é claro, todo o tratamento jurídico, inclusive, que foi dado no Brasil às mulheres até 1962, quando as mulheres casadas eram tidas como incapazes de praticar os mais variados atos da vida civil, porque dependiam da assistência conjugal para a prática desses atos, elas não podiam realizá-los por si só. Isso é, sim, dominação. Isso é submissão. Nós tivemos avanços? É claro que sim. Nós tivemos inúmeros avanços, tanto no campo social, quanto no campo político e no campo jurídico. Basta observarmos hoje que há inúmeras demandas de mulheres e de homens pleiteando guarda compartilhada nas varas de família. Então nós temos sim, tivemos avanços, mas ainda temos um longo caminho a percorrer e as estatísticas do IBGE no Brasil demonstram isso. Estamos ainda um pouco distantes de uma verdadeira equidade de gênero. Continuamos ainda postulando cargos de reconhecimento nas estruturas empresariais, estamos ocupando poucos espaços políticos, estamos ainda muito vinculadas a serviços e a atividades que são ditas como tipicamente, entre aspas, femininas, porque estão relacionadas ao cuidar. Então, nós temos hoje muitas mulheres ocupando, por exemplo, o magistério, principalmente na educação infantil, exatamente por conta dessa perspectiva histórica. E eu acho que esse é um ponto, né, e imagino que exista um consenso nesse sentido na academia, de que essa é uma realidade que precisa ser um pouco alterada, ou significativamente alterada, né, uma vez que nós só teremos de fato uma equidade de gênero quando houver uma liberdade no exercício das mais variadas funções, tanto por homens quanto por mulheres. Muito obrigada.